Olá, querido irmão, querida irmã. Bom podermos estarmos juntos outra vez em nossas meditações. Meditações com a Palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. Meditações pelas quais nós estamos pouco a pouco aprofundando as profecias que apontam para o Messias. Jesus, nosso Senhor, é o Messias anunciado, preparado e aguardado pelo povo de Deus. Então, neste início de meditação, nos coloquemos diante de Deus, pedindo a Ele as suas luzes, o seu Santo Espírito, para que possamos fazer em tudo a sua santa vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, nosso Deus, infunde em nós o teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade, sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto vos pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, querido irmão, querida irmã, nossas duas meditações anteriores, nós estamos aprofundando a profecia de Isaías, capítulo 40, versículos do 1 ao 5, quando fala sobre a voz daquele que clama no deserto, prepara um caminho para o Senhor, e também a profecia de Malaquias, quando fala da voz do deserto, do mensageiro que vem à frente preparando o caminho do Messias, e quando o próprio Malaquias fala que o dia do Senhor está para chegar, está às portas, quando este mensageiro vier anunciar. Então hoje não faremos diferente, iremos dar continuidade a estas profecias. Então, no vídeo, no momento anterior, nós falamos de como João Batista aparece no deserto da Judéia, às margens do Rio Jordão, anunciando um batismo, um rito de conversão, e de como este João encarnou o espírito de Elias, encarnou a missão de Elias. E hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre a pessoa de João. Quem é o profeta João? Entre o outono de 27 e a primavera do ano 28 da era comum, da era cristã, como nós somos acostumados a conhecer o tempo cronológico, surge na Palestina um profeta original e independente. Este profeta que surge, ele causa um impacto. Por quê? Porque, primeiro, João é alguém que assume uma postura de desafio, de denúncia, de acusação. Mas uma acusação, uma denúncia que é contrastada com a sua própria vida. Aquilo que João denuncia, aquilo que João acusa, são os excessos. É justamente aquilo que a classe religiosa da época estava cometendo e fazendo com que o povo simples, o povo de Deus, viesse a romper a sua aliança com Deus. Então, quem é este personagem que surge neste período entre 27 e 28? Como disse no início, é o profeta João Batista. Batista não é o sobrenome de João. Batista significa o batizador. E ele praticava um rito inusitado. Por que era um rito inusitado? Vejam bem, o templo estava repleto de ritos de purificações, de abluções. Uma comunidadezinha muito próxima, ali onde João batizava, a comunidade de Qumran, existiam piscinas para as purificações, as abluções.
O que é isto? A ablução é você lavar as mãos, os pés, lavar os rostos, para dizer que está puro diante de Deus. E João aparece com um rito inusitado. Olha, não basta somente você lavar uma parte do corpo, é preciso que você seja lavado por inteiro, para que você possa, diante de Deus, confessando os seus pecados, ser purificado. E aí a gente pode se perguntar, e de onde Deus incutiu na cabeça de João esta ideia de que pelo batismo, diferentemente do nosso batismo cristão hoje, de como pelo batismo o povo poderia ser purificado, o povo poderia ser perdoado dos seus pecados. E aqui eu já convido a você a tomar em mãos as nossas Bíblias. Olha, eu uso a Bíblia da tradução de Jerusalém. Alguém me perguntou qual era a tradução que eu uso. Esta aqui, a Bíblia da tradução de Jerusalém. Então vos convido a podermos abrir as nossas Bíblias lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36 e nos versículos do 24 ao 28. Ezequiel, capítulo 36, versículos do 24 ao 28, e vamos ver como é que já estava prefigurado lá no Antigo Testamento, lá no profeta Ezequiel, o oráculo do Senhor que falava a respeito de uma nova ação, de um novo rito que iria purificar o povo. Vejam o que o profeta fala. Quando vos tomar dentre as nações e vos reunir de todas as terras, reconduzindo-vos à vossa terra, borrificarei água sobre vós e ficareis puros. Sim, purificar-vos-eis de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos imundos. Dar-vos-ei coração novo, porei no vosso íntimo espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei no vosso íntimo o meu espírito e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardeis as minhas normas e as pratiqueis. Então habitareis na terra que dei a vossos pais. Serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Vejam bem, queridos irmãos, queridas irmãs, a que ponto chega o povo de Israel? Há uma ruptura total da aliança. É preciso recomeçar a história da salvação. É preciso que o povo entenda que a aliança fracassou não por conta de Deus, mas por conta do próprio povo, por conta das escolhas deste povo. E como é que esta ruptura começa a ser inaugurada num outro momento? É justamente com a presença de João. O João, que era da classe sacerdotal, filho de Zacarias e Isabel, um casal já idosos, Zacarias, sacerdote no templo, estéreos, por exemplo, Zacarias e Isabel. João, filho deste casal, ele rompe com o templo, ele rompe com a sua função sacerdotal. Sendo filho de sacerdote, era natural que João continuasse a missão de sacerdote, mas João rompe com a classe sacerdotal. Ele rompe com o templo e todos os ritos, incapazes de transformar o homem, incapazes de levar o homem para Deus. E é justamente isto que faz com que João assuma determinadas características. Ou seja, ao abandonar a sua tarefa sacerdotal, João se encontra livre no deserto para servir a Deus, para fazer
a vontade de Deus. Agora, uma vez que João se encontra livre para fazer a vontade de Deus, João vive como que arrebatado pelo Espírito de Deus. Nada mais importa, somente Deus é quem importa. Um fato curioso, João não se apoia em nenhum mestre da época. Era comum que os mestres da lei tivessem seus discípulos que fossem ensinando as Escrituras. João não tem nenhum mestre. Ele não se agarra a nenhum mestre. Um outro fato curioso é que João não cita explicitamente as Escrituras. Quando alguém pergunta, é você o Messias? Não sou. E como você faz isso e por que você faz isso? Eu sou a voz daquele que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então João sabe muito bem qual é a sua missão. Ele não usa as Sagradas Escrituras para provar a sua autenticidade. Ele não o utiliza explicitamente. Ele diz, olha, a voz do que clama no deserto, preparai um caminho do Senhor, é que vocês devem ouvir. Se vocês quiserem reconhecer em mim esta voz, é uma livre escolha de vossas partes. E uma outra coisa é que João abandona Israel para viver no deserto. E por que João faz isso? Porque Israel está submerso no pecado. Israel chegou ao ponto final. Não tem mais o que oferecer a Deus. Não adianta mais dizer somos filhos de Abraão, somos filhos da promessa, continuando com os comportamentos inadequados, servindo aos invasores, permitindo que seja oferecido aquilo que é para Deus aos ídolos. Não adianta mais dizer que é filho da promessa se o sumo sacerdote está de coloio com os romanos. Favorece os romanos para não perderem os seus postos de líderes religiosos. Então tudo está corrompido. Tudo está corrompido. E é assim que o profeta Sofonias, lá no capítulo 3, no versículos do 11 ao 17, vai profetizar que para o Messias chegar, a situação de Israel vai se encontrar desta forma. Vejam, queridos irmãos, Sofonias capítulo 3, versículos do 11 ao 17. Naquele dia, não terás vergonha de todas as tuas más ações, pelas quais te revoltastes contra mim, porque então afastarei de teu seio teus orgulhosos fanfarrões, e não continuarás mais a te orgulhar em minha montanha santa. Deixarei em teu seio um povo pobre e humilde, e procurará refúgio no nome do Senhor o resto de Israel. Eles não praticarão mais a iniquidade, não dirão mentiras, não se encontrará em sua boca língua dolosa. Sim, eles apacentarão e repousarão, sem que ninguém os inquiete. Rejubila, filha de Sião, solta gritos de alegria, Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a tua sentença, eliminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Não verás mais a desgraça. Naquele dia será dito a Jerusalém, não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos. O Senhor, o teu Deus, está no meio de ti. É um herói que salva. Ele exulta de alegria por tua causa, estremece em seu amor. Ele se regozija por tua causa com gritos de alegria. Então vejam como o profeta
Sofonias vai colocando pouco a pouco a situação do povo de Israel. Olha, é um povo que vai ser eliminado. É o resto de Israel, aqueles que se manteram fiéis, quem vai participar desta nova alegria, quem vão regozijar-se com a presença de Deus. Vejam como João Batista vai, pouco a pouco, lembrando a classe religiosa quem ele é, qual a sua missão e vai anunciando, preparando o caminho para aquele que é o mais forte. Então, nós vamos concluindo dizendo que o batismo oferecido por João é o novo rito de conversão e perdão de que Israel necessita. João convida a todos para a conversão, para a chegada do Messias. E aí não custa nada lembrarmos novamente a profecia de Malaquias, que nos serviu praticamente de base para a nossa meditação neste nosso momento. Então, Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: Eis que enviarei o meu mensageiro para que preparem um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais, o anjo da aliança que vós desejais. Eis que ele vem, disse o Senhor dos exércitos. Eis que ele vem, adentrará o templo. A nova aliança não será mais num templo de pedra, mas será num coração novo, num coração convertido, num coração arrependido, num coração em que Deus possa fazer a sua morada. Então, se você ainda puder, veja estas nossas outras duas partilhas e vá entrelaçando-as, vá fazendo delas alicerce para que na nossa próxima meditação nós possamos explorar bem as profecias que apontam para Jesus Cristo pela pessoa de João. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais. Um abraço.